Vamos analisar essa partida aí. Primeiramente, pedir para você deixar o seu like aqui no canal do Pedrosa, se inscrever se você não for inscrito e ativar as notificações. Bem, é muito claro que o Vasco hoje estava fazendo um jogo de final de campeonato, e aí final de campeonato você tem que se entregar, você tem que se doar. O Vasco não fez uma má partida e nem fez uma boa partida. O Vasco estava fazendo um jogo mediano, um jogo de garra, desenhando um jogo de garra para poder conseguir uma bola, vencer o jogo por 1-0, que essa era a intenção. O Vasco a todo momento estava tentando jogar bola, mas o Bahia obviamente veio fechado, veio numa proposta de esperar um espaço do Vasco, e aí o jogo acabou 0-0. Só que no meio disso tudo, aconteceram várias coisas que não deveriam ter acontecido. Ou melhor, que deveriam ter acontecido. Por exemplo, logo no primeiro tempo, tem um lance em que o Gregory e o Daniel, eles fazem uma falta dupla na lateral. Só o Daniel, se eu não me engano, que toma cartão. O Gregory era para ter tomado cartão amarelo. Que os dois puxam, os dois jogadores do Vasco, se eu não me engano, puxam o Thales e puxam o Benítez. Os dois. Só um toma amarelo. O Daniel. O Gregory era para ter tomado amarelo. Beleza. O lance do Benítez é até interpretativo. Ele podia até ter dado a falta, mas para amarelo, também acho que não. Porque o Benítez não vem de sola. Ele vem para tirar a bola. Na bola. Tanto é que a bola resvala no jogador do Bahia e sai. Mas tudo bem, não interferiu na partida. Isso já contando. Depois acontece o lance do goleiro Douglas. E o goleiro Douglas sola o Léo Matos. Não era para ter sido pênalti, porque a bola, pelo que falaram, estava fora do campo de jogo. Mas fora do campo de jogo também é possível você punir o atleta imprudente. Até porque quando acontece briga, eles tomam cartão amarelo, eles tomam cartão vermelho. E aí o Douglas, goleiro do Bahia, vem de sola no Léo Matos e, para alguns, merecia até a expulsão. Na minha visão, acho que um amarelo ficaria de bom tamanho. Na minha visão. Mas, no mínimo, ele tinha que tomar um amarelo. E logo depois, no segundo tempo já, acontece o lance do Gregory, que é uma solada pura e clara na intenção. Porque ele tira a bola e deixa o pé na coxa do Benítez. Isso aconteceu com 19 minutos de jogo no segundo tempo. O Gregory era para ter sido expulso. Era isso que tinha que ter acontecido. O Gregory era para ter sido expulso. Direto. E mesmo se o Wilton Pereira Sampaio quisesse dar um amarelo, ele já teria que receber o segundo amarelo. Porque lembra que eu falei aqui da primeira jogada? Que o Gregory faz a falta para amarelo? Seria já o segundo amarelo. Então, de qualquer forma, era para ele ter sido expulso. Só que era expulso diretamente mesmo. E nada foi feito. O VAR não olhou, o Wilton Pereira Sampaio não olhou em nada, o lance prosseguiu normalmente e o Vasco acabou prejudicado por essas situações. Prejudicado. Já vou deixando muito claro. Não sou a favor de síndrome de perseguição. Não sou essa. Ah, mas sempre contra o Vasco. Eu vou mostrar o lance aqui que o Luxemburgo falou, do Thiago Volpe, que na verdade ele falou solada, mas não foi solada, foi um soco. Eu vou mostrar a foto aqui do Thiago Volpe dando um soco na cara do jogador do Bahia. Então, é só para provar para vocês de que essa síndrome de perseguição, sempre contra o Vasco, eu sou contra isso, eu detesto isso, eu detesto essa síndrome de perseguição. E uma prova clara disso é isso aqui, ó. É isso aqui. Vou botar na tela aí para vocês. Ó, que o Luxemburgo falou na coletiva. Bahia reclama de pênalti contra o São Paulo. Foto mostra soco de Volpe. A foto do Felipe Oliveira, fotógrafo do Bahia. Isso aqui é pênalti. É pênalti. No mínimo pênalti. O Voaden, segundo a matéria, foi chamado pelo VAR, avaliou o lance no monitor. Depois de assistir a jogada, o juiz manteve a decisão de campo e deu escanteio para o Bahia. Foi esse lance que o Luxemburgo falou. E foi contra o Bahia. Isso aqui é pênalti. E se for seguir um critério, como foi seguido do Leandro Castan, é expulsão. Então, o Bahia saiu prejudicado aqui. E hoje o Bahia foi beneficiado. Isso é só uma prova para vocês de que, primeiro,
A arbitragem da CBF é horrorosa, é péssima. Não é questão de favorecimento para A ou B, é questão de competência, que não existe na maioria dos técnicos, dos árbitros. Não existe. Pouquíssimos são bons, alguns são medianos e a maioria é muito ruim, é péssima. E hoje, a arbitragem do Hilton Pereira Sampaio foi claramente decisiva para o placar da partida. Repito, o Vasco desenhava para fazer um jogo decente, para fazer um jogo... Estão perguntando aqui se isso não foi pênalti. Não foi pênalti, foi escanteio. O Voaden deu escanteio nesse lance do Volpe. Deu escanteio. E vou repetir. O Vasco foi extremamente interferido pela arbitragem hoje. Prejudicado. A verdade é essa. Odeio falar de arbitragem, detesto falar de arbitragem. Mas hoje foi absurdo o que aconteceu em São Januário. O jogo teria outro desenho se o Hilton Pereira Sampaio pelo menos tivesse expulsado o Gregory. O Vasco teria 25 minutos para buscar um gol, jogando em casa, jogando melhor do que o Bahia, não muito melhor, mas jogando melhor do que o Bahia, propondo o jogo, tentando pelo menos para poder fazer um gol. E não. Repito, Vasco jogou mal? Para mim não. Vasco jogou bem? Também não. Foi um jogo de garra. A gente tem que saber diferenciar a característica de cada jogo. Hoje era jogo de final do campeonato. Era raça, era garra, atenção. Erra, acerta, mas busca, mas tenta, pelo menos. E o Vasco tentou. E poderia ter tentado ainda mais e ter conseguido, quem sabe, se o Gregory tivesse sido expulso. Aí a gente vai para o lance, que é o mais polêmico da partida, e que eu até coloquei no Twitter, que foi falta. Só que, eu vou até procurar aqui se já está liberado os melhores momentos para a gente analisar o lance. Porque eu não vejo lance por frame. No caso aqui da foto, está muito claro que ele deu um soco. Ainda não saiu os melhores momentos. Mas eu vou comentar o lance, depois a gente vê os melhores momentos e eu comento de novo. O lance do Castan, se você pegar o lance inteiro, a bola é levantada na área, o Castan está olhando para a bola o tempo inteiro. Ele está o tempo inteiro olhando para a bola. Ele estica, inclusive, o pé antes de virar. Antes de virar, ele faz isso aqui. Ele estica a perna para tentar tocar na bola e empurrar ela para o gol. Ele estica a perna. Quando ele estica a perna, ele vira para olhar o lance, para acompanhar que a bola passou. E nesse momento, o Douglas já está de encontro a ele. O Castan não viu o Douglas em momento algum. Ele apenas olhou a bola. E aí o Luxemburgo falou, até, pela imprudência ele deveria ter sido expulso. Cara, eu vou ser muito sincero. Eu sou um dos maiores defensores do sem querer também é falta. Mas é sem querer quando o cara tá vendo. O Castan não viu o Douglas. O Castan não teve a oportunidade de olhar pro Douglas e falar, porra, eu tô vendo aqui o que vai acontecer. Pode até ser sem querer, mas minha perna tá esticada. E assim, cara, eu entendo a maioria das pessoas entenderam que era expulsão. E eu entendo plenamente. Mas na minha opinião, na minha visão, eu acho completamente bizarro você expulsar o cara por uma coisa que ele não tá vendo. Ele não está vendo, não é questão de sem querer ou por querer. Ele não viu. E quando ele esticou a perna, o Douglas já estava com a cara na sola da chuteira do Castan. Foi forte, machucou, foi uma porrada. Realmente foi sinistro. Foi um choque. Tanto é que você bota o frame e você fala, isso aí é arte marcial. Mas você não pode analisar pelo frame. Você tem que olhar a jogada inteira. O Castan simplesmente não olha para o Douglas. Ele só olha para a bola. Quando ele olha para o Douglas, o choque já está acontecendo. E aí tudo bem, vai divergir a opinião aqui, vai divergir a opinião ali. Beleza, foi expulso, acabou. Beleza. Não estou falando que isso aí foi exatamente prejudicado. Foi expulso, acabou. Para mim, o gol tinha que ser anulado mesmo. O Igor Catatal o gol tinha que ser anulado mesmo. O Castan tinha que receber um cartão, pelo menos um amarelo. Na minha visão, eu não expulsaria o Castan, mas quem acha que expulsaria, tá bom. Isso não vai mudar o que a gente está falando aqui. Foi expulso, beleza, ok. Mas a grande questão da partida foi o que aconteceu antes desse lance. Antes desse lance, o Hilton Pereira Sampaio já estava fazendo uma partida horrorosa, junto com o VAR. E repito, isso não é favorecimento a A
favorecimento a B. Isso é arbitragem ruim. Todos os técnicos, a maioria, já reclamaram do Gaciba na entrevista coletiva. O Lisca, com o América Mineiro sendo vice-campeão do Brasileirão, esculachou o Gaciba. O Luxemburgo, hoje, de novo, esculachou o Gaciba. E todo o quadro de arbitragem, qual é o critério do futebol brasileiro? Qual é o critério? Vocês acham que o problema é a máquina? Que o problema o VAR? O problema não é o VAR. O VAR é isso aqui, ó. É um computador. É um computador. Esse computador aqui, ele faz várias coisas. Se eu não souber operar o computador, eu não consigo nem abrir o bloco de notas. Eu não consigo abrir nem o bloco de notas. E é isso que acontece. Os caras parecem que não sabem, parece não, tenho certeza. Eles não operam a máquina decentemente. O problema é quem opera. O problema está aqui, ó, entre a cadeira e o computador. Tá aqui. É o cara que opera. E assim como é o cara que apita lá dentro de campo. A arbitragem do futebol brasileiro é vergonhosa para todos os times. Para todos os times. É nojenta, vergonhosa pela forma que conduz, pela forma descriteriosa que conduz uma partida. E que decide, muitas vezes, um jogo de campeonato. Um jogo em que o Vasco poderia ter vencido, poderia ter perdido. Mas que foi interferido e foi prejudicado. Isso, para mim, não é complô. Se eu acreditasse em complô no futebol, eu não estaria trabalhando com futebol. Eu não estaria trabalhando com isso. Eu ia trabalhar com outra coisa, meu irmão. Banco, telemarketing, vendas, pet shop, o que fosse. O que fosse. Se eu acreditasse em complô no futebol, eu não trabalharia com futebol. Eu acredito em competência. E, nesse caso, é pura incompetência da arbitragem do futebol brasileiro.